Olá, alunos e alunas da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2. Vamos lá para mais uma aula de Biologia, professor Wagner. E vamos para a nossa última aula, dessa apostila. Então, em breve, traremos outro material para a gente continuar estudando e focando no Enem, tá certo? Então, vamos encerrar nossa última aula de Bioquímica dos Seres Vivos, nossas duas últimas questões, tá certo? Então, hoje são 14 de maio de 2021, e vamos lá para as questões. Essa questão, inclusive, foi uma questão do Enem. Então, o Enem trabalha alguns gráficos e tabelas, e quadros com alguns conteúdos, tá certo? Então, um conteúdo envolvendo água, que a gente trabalhou, substâncias inorgânicas, tá certo? Então, lembrando que às vezes o conteúdo ele não vai vir só a biologia, então aqui temos biologia junto com algo da matemática, tá certo? Para poder conseguir responder. Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte: a água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela abaixo mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal, Falamos isso na aula passada e na aula onde abordamos um pouco sobre substâncias inorgânicas. Então aqui temos um quadro, tá certo? Com alguns tipos de tecidos do corpo, algumas células e seus tecidos, e aqui a quantidade de água de cada tecido, tá ok? Aproximadamente. Lembrando que a quantidade de água também vai variar dependendo da célula, do tecido, e da função que ele executa, tá ok? Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas, tá ok? Após a secagem de estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas, Então a estufa é um aparelho que serve para tirar a água de determinado tecido, tá ok? O determinado material, no caso. Baseando na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de que tecido? Ele quer saber de que tipo de tecido pode ser essa amostra, baseado na tabela e nas informações que foram dadas, ok? Então, à primeira vista, parece uma questão um pouco complicada, uma questão difícil, mas é uma questão bem simples, bastava usar a cabeça e pensar um pouquinho, tá ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse momento. Então, primeiro ele falou que a amostra ela tem 200, aquele pedaço de tecido tem 200 miligramas, tá ok? E aí retirou, quando se usou a secagem na estufa, o que ficou foi 80 miligramas. Então, toda a água ela foi tirada. Então, como é que eu faço? 200 menos 80 daria 120 miligramas, é a quantidade de água daquele tecido. Tá ok? Então, basta eu achar quanto de água eu vou ter nesses 220 miligramas. Tá certo? Qual a porcentagem de água desse tecido. Tá ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou fazer uma regra de 3 simples. Se eu tenho 200 miligramas, que é o total do tecido, eu vou ter 100%, de todos os componentes, de todas as substâncias que vão estar naquele tecido, inclusive água, proteína, lipídios, tá certo? Sais minerais, eu vou ter 100% dos componentes. E se eu tenho 120 miligramas de água, quanto eu vou ter em porcentagem só da água? Tá ok? Então é isso que eu vou encontrar. Então como é que eu faço agora? Meio pelos extremos, eu vou multiplicar 200 por x e eu vou multiplicar 120 por 100, tá certo? Então 200 vezes x vai dar 200x e 120 vezes 100 vai dar 12.000, tá ok? Então é isso, foi o resultado da multiplicação entre os termos. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar o x
E o 200 ele vai descer aqui, dividindo o 12.000. Tá certo? Então, eu vou eliminar aqui os zeros, elimino 2 zeros. E eu vou ter 120 dividido por 2, que vai ser igual a 60. Né? Então, 60% vai ser a quantidade de água naquele tecido. Tá certo? Então, esse vai ser o número real e esse vai ser o valor em porcentagem. Então, se eu sei que 60% vai ser a quantidade de água, eu olho aqui na tabela e vejo que o tecido conjuntivo é que tem 60% de água fazendo parte da sua constituição. Então, a resposta seria a letra D, tecido conjuntivo. Tá certo? Na sexta questão, né, que fala do último assunto que vimos, que é a questão dos ácidos nucleicos, tá certo? Então, analise, assinale, né, a alternativa correta quanto aos ácidos nucleicos. Letra A. A duplicação do DNA é conservativa. Isso é falso, gente. Ela é semi-conservativa. Então, quando o DNA duplica, ele não vai ser o mesmo DNA que inicial. Né? Ele vai usar uma parte do inicial, uma parte do novo DNA. Tá ok? Então, essa alternativa não precisaria nem ler o resto. Já estaria errada. Ela não é conservativa, ela é semi-conservativa. Tá ok? Letra B. Na classificação dos ácidos nucleicos, o DNA são encontradas as bases nitrogenadas: citosina, adenina, guanina e uracila. Opa, vimos que a uracila está presente no RNA. O DNA não tem uracila, ele tem timina, né, no lugar da uracila. A uracila é só no RNA. Então, também questão falsa. Tá ok? Próximo, letra C. Os ácidos nucleicos são formadores de genes pela sequência de várias unidades de nucleotídeos. Exatamente. Então, os ácidos nucleicos, que é a molécula responsável por formar o DNA, vai ser formada por vários genes, que são um conjunto de unidades menores, que são os nucleotídeos. Ok? Então, afirmação corretíssima, né? E as outras, professor? Aqui fala da questão do RNA, que ele vai possuir essas bases nitrogenadas. Então, falso, né? Então, a timina não tem no RNA, seria a uracila. E a última, o DNA comanda as características de um organismo. Isso aí, tranquilo, verdade. Por meio da tradução que ocorre no núcleo e a transcrição que ocorre nos ribossomos situados no citoplasma da célula. Realmente, ele faz isso usando essas duas, vamos dizer, reações. Só que a tradução ela não ocorre no núcleo, ela ocorre no citoplasma. E a transcrição não ocorre no citoplasma, ocorre no núcleo. Então está trocado, tá certo? Então por isso essa alternativa é falsa e essa, como eu tinha falado, também é falsa. Tá ok? E terminamos mais uma aula, né? Finalizamos a apostila com essas duas últimas questões. Em breve trago um novo material para vocês com novas questões e novos conteúdos. Um abraço e até a próxima.